Então vamos lá, vamos zerar aqui os gráficos, né? Ctrl, clica sobre os frames, ok? E vamos trabalhar agora a atenuação de forma manual aqui, ó. Eu tenho os pontos, cada quadradinho aqui corresponde a um keyframe. Então se eu clico, seguro e arrasto ele, ó, eu consigo fazer aqui, alterar a posição dele. Então consigo modificar a atenuação aqui dos meus objetos. Eu posso aqui também mexer na curvatura dele, né, assim que eu arrastar. Então consigo aqui definir se vai ser uma curvatura mais para dentro, mais para fora, né, definir aqui o grau de posição. Lembrando que toda vez que sobe, está lento. E toda vez que desce aqui, por exemplo, eu vou deixar essa curva descendo, ele vai então fazer um pouco mais rápido. Então ali, ó, ele vai ter uma lentidão inicial, e depois ele vai um pouquinho mais rápido no final. Dependendo do tipo de objeto que você vai trabalhar, mais para frente nós vamos ver isso aqui em texto, né? Às vezes você quer que o texto faça uma entrada na página, então é mais interessante fazer o contrário, fazer com que ele comece rápido e caia, né? Que ele fique lento depois. Então assim, depende aí também, né, do que você precisa trabalhar. Então é mais comum uma atenuação desse tipo, onde o texto começa ali entrando lento, depois ele começa entrando rápido, né, e depois ele vai desacelerando, ele vai parando. Então isso aí fica a critério do que você precisar de elaborar, né? Então a gente vai ver vários modelos desses aí na prática mais para frente. Vou voltar aqui, ó, descer o ponto, vamos deixar assim mesmo, esse tipo de curvatura. Ok, e aqui no segundo eu vou fazer mais ou menos uma outra semelhante. Perfeito. Curvar um pouquinho mais. Ok. Então aqui, ó, vou dar play. Nós temos uma aceleração e desaceleração. Trabalhando diretamente, né, no gráfico. Através desses pontos eu consigo então acelerar e desacelerar o objeto. Tá indo lento. Aqui ele ficou mais ou menos linear, né? Não 100%, mas ficou uma linha aqui que dá um movimento quase linear, e depois ele volta a acelerar novamente. Só que no momento em que ele acelera, ele já tem aqui próximo uma curva de desaceleração, onde ele está subindo. Então esse pedaço aqui é lento, ó, e depois ele tem uma caída, né? Não tão íngreme, mas dá para fazer, ó, dá para colocar aqui da forma que você achar melhor. Ó, agora ele vai ter uma caída ali, que vai bem devagar e depois ele cai de uma vez. Então tudo isso você consegue configurar através desses pontos, né, na linha do gráfico. Então eu posso tanto colocar de forma automatizada ou colocar eles passo a passo. Lembrando que se você optar, vou aqui voltar novamente, Ctrl, ó, perceba que aqui ele desajustou eles, ó. Ele colocou a atenuação própria lá. Então dou Ctrl, removo toda essa atenuação e deixo, né, ele novamente linear. Se você quiser aqui trabalhar sempre com atenuação simples, ó, vou inserir em todos eles. Toda vez que for colocada a atenuação simples, né, de um ponto ao outro, ele vai desacelerar e acelerar o objeto. Então toda vez que for feita a atenuação simples, nós temos esse movimento aqui, ó. Desaceleração no início e aceleração no final. Desaceleração no início e aceleração no final. Sempre dessa forma. Se a linha for uma linha única, vamos fazer um movimento único aqui para ele. Vou voltar aqui nos keyframes e vou tirar esse terceiro quadro aqui. Ó. Pronto, eu só tenho dois. Ponto A e ponto B. Esse ponto B, vou até colocar ele um pouquinho mais para cá. Ó. Ele vem me dar um outro tipo de gráfico. Vamos fazer aqui novamente uma atenuação simples para ambos. Atenuação simples, então eu vou ter somente uma posição ali, ó, porque eu só tenho um vetor de movimento, ponto A ou ponto B. Ó. A mesma coisa que eu tinha antes. Eu poderia então deixar ele começando aqui, ó, linear e já descaindo, ganhando velocidade. Ó. Poderia fazer o contrário também, aí fica a critério de vocês. Ó. Ok. Então aqui ele foi subindo, ó. Lento, 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 e depois ele ganha velocidade. Vamos aqui mandar dar um play só para a gente poder visualizar. Ó. Perfeito. Ele foi quase que constante ali. Então poderia fazer dessa forma aqui, ó, que aí ele cairia um pouco mais. Ó. Lento no início.
Vamos ver quando ele rodar na segunda vez. E mais rápido no final, que seria o que é mais comum para entrada de texto, né? Onde o texto começa devagar e depois ele vai mais rápido. Ou o contrário, ele começa lento e ele começa rápido e no final ele fica lento. Tudo isso aí você pode trabalhar. Ó. Atenuação inversa. Ó. Vamos verificar aqui. Poderia colocar mais pontos. Aí, ó. No final ele dá uma desacelerada, né? Posso aumentar aqui também essa proporção. Ok. Essa seria uma atenuação, onde o objeto começa devagar, ó, e aí ganha velocidade, né? É só você trabalhar em cima do gráfico aí que você vai conseguir então entender bem, interpretar aí esses ganhos de movimento, ganhos de velocidade aqui no objeto.